Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo é para você que tem uma certa dificuldade em entender e gravar a matéria de infrações e penalidades. Você vai ver nesse vídeo as diferenças e semelhanças entre as infrações gravíssima, grave, média e leve, além também do resumo dos conceitos como o que é suspensão do direito de dirigir, cassação, medidas administrativas e etc. E não se esqueça, o YouTube só vai te notificar dos próximos vídeos se você for inscrito no canal e ativar o sininho de notificações. Aproveita e deixa aqui o seu joinha e vamos ao conteúdo do vídeo. Começando então pelo estacionamento. Veja bem, o estacionamento não regulamentado, em alguns casos pode ser considerado infração gravíssima, em outros casos pode ser considerado infração média ou ainda pode ser considerado infração grave. Por isso é importante que você saiba identificar em qual dessas situações o veículo está estacionado de forma irregular. Veja bem, vamos começar pela infração gravíssima. Estacionar em vaga para deficiente físico é considerado infração gravíssima. Ou ainda, estacionar o veículo em estradas e rodovias, considerado infração gravíssima. Estacionar o veículo em vias de trânsito rápido também vai ser considerado infração gravíssima. Deste outro lado, nós temos aqui, olha, o estacionamento não regulamentado, que vai ser considerado infração média. Veja bem, estacionar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros do bordo transversal, considerado infração média. Ou estacionar o veículo na contramão de direção, frente a hidrantes ou registro de água, também considerado infração média. Estacionar o seu veículo frente a galerias e calçada rebaixada, que pode ser em frente a alguma garagem ou qualquer tipo de calçada rebaixada que sirva para acesso de veículos ou de cadeirantes, é considerado infração média. Estacionar ainda frente a placas de proibido estacionar. Então, todas essas situações aqui são consideradas infrações médias. Já nesses casos aqui, olha, o estacionamento irregular vai ser considerado infração grave. Veja bem, estacionar o veículo afastado da calçada a mais de 50 centímetros, considerado infração grave. Ou ainda, estacionar o veículo sobre elas, isto é, sobre as calçadas, considerado infração grave. Estacionar o veículo nos cruzamentos ou faixa de pedestres, infração grave. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos pela sinalização, infração grave. Estacionar o veículo em fila dupla, pontes, viadutos e túneis. Estacionar veículos pesados não devidamente freados, isto é, os veículos pesados, quando estiverem estacionados, eles devem estar calçados e freados de forma correta. Então, estas são as situações de estacionamento que sofrem variações. Então, o estacionamento irregular pode ser considerado infração gravíssima, em alguns casos infração média, ou ainda o estacionamento irregular pode ser considerado infração grave. Agora nós vamos ver as semelhanças das infrações relacionadas à ultrapassagem. Acompanha comigo. Olha só, então nós temos aqui no quadro agora as ultrapassagens. Neste caso, as ultrapassagens elas podem ser consideradas infrações gravíssimas, infração grave, infração leve ou infração média. A ultrapassagem ela pode sofrer 4 variações: gravíssima, grave, média ou leve. Vamos começar aqui, olha, pela ultrapassagem irregular, que é considerada infração média, quando o condutor ultrapassa pela direita. Normalmente, a ultrapassagem ela é feita pela esquerda. Quando ela é feita pela direita, existe uma situação específica, é quando o veículo que segue à sua frente for convergir à esquerda, ou que ele indique por sinal que vai convergir à esquerda. Então, neste caso, você poderá ultrapassar pela direita, mas, por via de regra, não é permitido ultrapassar pela direita, e quando isso ocorre não sendo por esse motivo que foi falado, é considerado infração média ultrapassar pela direita. Deste outro lado aqui, nós temos as infrações leves relacionadas à ultrapassagem irregular.
que pode ser ultrapassar veículos que estejam em cortejos ou desfiles ou ainda em eventos militares. Então, qualquer tipo de ultrapassagem nessas situações serão consideradas infrações leves, isto é, em cortejos, desfiles e eventos militares. Vamos ver aqui as ultrapassagens irregulares que são consideradas infrações gravíssimas. Vamos lá. Ultrapassar veículos pelo acostamento ou interseções, considerado infração gravíssima. Ultrapassar veículo em passagem de nível, que é cruzamento com linha férrea. Forçando passagem, também será considerado infração gravíssima. Ultrapassar coletivos pela direita quando estes estiverem efetuando embarque e desembarque de passageiros. Será considerado então infração gravíssima. Ultrapassar veículos sobre a faixa de pedestre, túneis e viadutos é considerado infração gravíssima, logicamente, ou ultrapassar veículos em faixa contínua. Então aqui nós temos todas as ultrapassagens que são consideradas infrações gravíssimas. Deste outro lado, nós temos as ultrapassagens que são consideradas infrações graves ou infração grave, que é ultrapassar veículos em fila, estando esses veículos em fila nessas seguintes situações, isto é, em fila devido ao sinal luminoso, que pode ser o sinal vermelho, e neste caso, se o condutor fizer uma ultrapassagem estando os veículos em fila devido ao sinal luminoso, será considerado infração grave. Ou ainda, estes veículos estejam parados devido à cancela que vai estar impedindo a passagem desses veículos. Então, o condutor não poderá fazer a ultrapassagem se esses veículos estiverem parados em fila devido à cancela ou ainda devido a um bloqueio viário, ok? Então nós temos aqui 4 variações das ultrapassagens, podendo ser as mesmas infrações gravíssimas, grave, média ou leve, ok? Agora nós vamos ver as variações que podem ser consideradas infrações quando o condutor deixa de fazer algo. Acompanha comigo. Então vamos lá. Quando o condutor deixa de fazer algo, pode ser considerado em alguns casos infração grave, infração média ou ainda pode ser considerado infração gravíssima. Veja bem, deixar de usar o cinto de segurança, infração grave, ou ainda deixar de sinalizar manobras, isto é, ligar a seta para a esquerda, para a direita, fazer sinal de braços, considerado infração grave. Deixar de prestar socorro à vítima. Veja bem, deixar de prestar socorro à vítima solicitado pelo agente de trânsito, não estando o condutor envolvido, é considerado infração grave, mas deixar de prestar socorro ou providenciar socorro estando envolvido é considerado infração gravíssima. Então existe uma diferença. Deixar de prestar socorro quando solicitado, infração grave. Neste caso, o condutor não está envolvido. E neste outro caso aqui, olha, o condutor está envolvido e deixou de prestar. Aí vai ser considerado infração gravíssima. Então veja bem, deixar de prestar socorro quando solicitado pelo agente de trânsito, infração grave. Deixar de guardar a distância, pode ser lateral, frontal, ou ainda deixar de guardar a distância dos bordos da via, é considerado infração grave. Deixar de parar para pesagem, isto é, os veículos maiores, em algumas situações, eles devem obrigatoriamente parar para pesagem. Caso não faça, será considerado infração grave. Neste outro caso, deixar de pode ser considerado infração média. Deixar de guardar a distância, neste caso é do ciclista de 1,5 metro. Deixar de guardar a distância do ciclista de 1,5 metro vai ser considerado infração média. Deixar de retirar objetos da via, isto é, aconteceu um acidente, a via foi sinalizada e após o acidente o condutor não retirou os objetos que foram colocados para sinalização da via. Então, neste caso, vai ser considerado infração média. Deixar de remover o veículo,
isto é, quando acontece um acidente e não tem vítimas, o condutor ele deve remover o veículo, isto é, em acidentes em que não tenha vítima, será considerado infração média deixar de remover o veículo do local. Deixar de registrar o veículo no prazo estabelecido também vai ser considerado infração média. Nesses outros casos, deixar de vai ser considerado infração gravíssima. Por exemplo, deixar de prestar ou providenciar socorro às vítimas é considerado infração gravíssima. A diferença aqui, como eu disse, é que o condutor ele está envolvido no acidente, diferente de prestar socorro solicitado pelo agente. Então, deixar de prestar socorro estando o condutor envolvido no acidente vai ser considerado infração gravíssima. Deixar de preservar o local diante do acidente, considerado infração gravíssima. Deixar de remover o veículo quando solicitado pelo agente de trânsito. Deixar de identificar-se ao policial ou ainda deixar de dar prioridade de passagem aos veículos quando em situação de emergência. Agora nós vamos ver os conceitos como suspensão, cassação, a quem caberá as penalidades e também as medidas administrativas. Acompanha comigo. Vamos lá. Olha só. Infrações. O que são as infrações? Infrações é qualquer desobediência à norma, como avançar sinal vermelho, excesso de velocidade, dirigir alcoolizado, estacionar em local proibido. Então tudo gira em torno das infrações de trânsito. Veja bem, as infrações de trânsito, elas vão gerar penalidades, caberá também a responsabilidade pelas infrações de trânsito. As infrações também possuem natureza e também caberá ao condutor que cometer infrações ser submetido às medidas administrativas. Vamos começar aqui então pelas responsabilidades pelas infrações de trânsito. Veja bem, cabe ao condutor, ao proprietário, ao embarcador e ao transportador do veículo a responsabilidade pelas infrações. Então, qualquer um desses personagens aqui poderá ser punido. O condutor pelos atos praticados na direção do veículo, o proprietário pelo veículo em si, isto é, estado de conservação, inalterabilidade das características do veículo, é de responsabilidade do proprietário. Embarcador é o dono da mercadoria e o transportador é o responsável pelo transporte da mercadoria. Em muitos casos, o embarcador e o transportador serão responsabilizados juntos, ok? Quais são as naturezas das infrações? Uma infração ela pode ser gravíssima, que soma 7 pontos, ou ainda pode ser uma infração grave, que soma 5 pontos, uma infração média, que soma 4 pontos, ou uma infração leve, que soma 3 pontos. Já desse outro lado, nós temos as penalidades que serão aplicadas aos condutores infratores, isto é, aos condutores que cometerem infrações. Veja bem, quais são as penalidades? A advertência por escrito possui caráter educativo e deverá ser aplicada em todas as infrações leves ou médias dentro de 1 ano, desde que o condutor não seja reincidente. A advertência por escrito é uma penalidade. Multa também é uma penalidade. Suspensão do direito de dirigir. Cassação da CNH ou da PPD também é uma penalidade. E curso de reciclagem, ok? Então, aqui estão todas as penalidades, que são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou da PPD e curso de reciclagem. Frequência obrigatória em curso de reciclagem são penalidades. Temos também as medidas administrativas que possuem caráter complementar às penalidades. Quais são as medidas administrativas? RRRT, retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da documentação e transbordo do excesso de carga. Veja bem, retenção do veículo, quando se dá? Quando a irregularidade pode ser resolvida no local. Remoção do veículo se dará quando, na retenção do veículo, o problema não puder ser resolvido, caberá a remoção do veículo para o pátio.
Também, em todos os casos de estacionamento não regulamentado, o veículo será removido, exceto na contramão. Recolhimento. O recolhimento ele pode ser tanto da documentação como recolhimento de animais. E por último, transbordo do excesso de carga, que é diferente do excesso de carga. Alguns candidatos confundem o transbordo do excesso de carga com o excesso de carga. Veja bem, o excesso de carga é considerado uma infração de trânsito. O transbordo do excesso de carga é considerado uma medida administrativa, ok? Pessoal, então está aqui o conteúdo mais importante sobre infrações e penalidades. Caso você não tenha entendido, veja o vídeo novamente e não se esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com aquele seu amigo que está no processo de habilitação e te aguardo na próxima aula.